Quem não investe em marketing não é visto. Você vai ser visto de uma maneira só, que é a indicação. Ou seja, e aí eu fico muito limitado hoje no mundo onde eu tenho aí a internet, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas falam assim, investir em marketing é muito caro. Caro comparado a quê? Ao que você está comparando esse caro? Hoje ao seu bolso, à sua realidade, ao seu dia a dia? Ou porque você ainda não virou essa mentalidade, não virou essa chave e começou a entender que você pode dar um passo de cada vez? Ou você investe o seu tempo ou o seu dinheiro. Se você não está disposto a investir nada, seu resultado vai ser nada. Por que o empreendedor vai embora das empresas de contabilidade? 99% da resposta é atendimento. Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast Contador no Topo, o segundo episódio. E hoje nós temos uma convidada ilustre, uma convidada que, olha, deu trabalho pra gente conseguir trazer, mas conseguimos trazê-la aqui logo no segundo episódio, que é ela, Marta Giove, CEO do Grupo DPG, mais de 20 anos trabalhando com marketing e vendas para contabilidade, inclusive agora com livro e tudo mais. Se você não comprou, já adquira o livro da Marta. E Marta, uma honra estar com você aqui hoje. Obrigada, Isaac. Para mim é um prazer estar aqui no podcast Contador no Topo, porque afinal de contas, o Grupo DPG leva o contador aonde? Até o topo. Então vem com a gente que hoje a gente vai bater um papo muito legal aí sobre marketing, vendas, enfim, como você, contador, consegue alavancar aí os seus resultados. Bora lá. E bom, hoje eu tô até com uma folhinha aqui de tanta dúvida, tanta pergunta que vocês mandaram para nós. A gente já pegou, já deixou aqui impresso bonitinho pra gente não perder nenhuma das perguntas. E a primeira pergunta, Marta, é claro, hoje a gente vai falar sobre o tema voltado a estratégias de marketing que triplicam o faturamento de escritórios contábeis. A primeira pergunta é: por que alguns escritórios de contabilidade faturam tanto e outros não saem do lugar? Bom, Isaac, vamos lá. Eu vou dar uma contextualizada aqui para explicar por que isso acontece, tá? Então, isso acontece por quê? Porque a pessoa que está à frente do negócio, o empreendedor, ele não tem gestão. Ou seja, ele então tem a gestão da empresa dele. Gestão financeira, gestão de venda, gestão de marketing, gestão comercial. E por que ele não tem essa gestão? Porque ele ainda não tem uma mentalidade de mudança. Ele não tem uma mentalidade que vai fazer com que ele se abra para todo esse novo. Porque quando a pessoa ela começa a empreender, ela se joga. Ou porque, eu sou tecnicamente muito bom, ou porque a gente pensa assim, não, eu vou empreender, vou ganhar mais dinheiro, já que eu faço isso aqui tão bem, se eu empreender, eu vou ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa começa. Só que com o decorrer do tempo, essa pessoa está atolada no operacional, principalmente as empresas de contabilidade, e ela não consegue sair daquilo. Porque ela não tem gestão, mas o fator assim crucial é a mentalidade. Então, o que eu percebo dos escritórios que crescem de faturamento e os que não crescem? É a mentalidade do empreendedor. Quando o empreendedor ele vira a chave da mentalidade, ele começa sim a ter resultados. Porque o que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar. Ele vai começar a estar perto de pessoas que cresceram. Ele vai ter mentores, seja online, seja fisicamente, mesmo a pessoa não tendo dinheiro. Então, eu já vi muitos empreendedores que não cresciam, que fizeram essa virada de chave na mentalidade e aí começaram a crescer. E isso não é só para o negócio de contabilidade. Como eu ando com vários tipos de empresário, é em todos os segmentos que acontece isso. Então, isso aqui não é só uma coisa que é primordial, aliás, não, só escritório. Não é só escritório. Então, enquanto um empreendedor não faz essa virada de chave da mentalidade e começa a se jogar para o crescimento, as coisas não vão acontecer. E se jogar para o crescimento é você olhar para a gestão da tua empresa. E crescer dói, não adianta. Mas, para você crescer e ser maior também, que nem outros que tem por aí, você vai ter que mudar a sua mentalidade. Sem dúvida. E aí um ponto que está atrelado, querendo ou não, à gestão, é que a gente tem uma realidade hoje nos escritórios de contabilidade, que é a indicação. O que você diria para um escritório que depende hoje só de indicação? Olha, Isaac, hoje, todo mundo sabe que 99,9% do escritório cresceu com indicação. Então, assim, indicação é uma forma que você fez o marketing da tua empresa e foi tão bom que alguém te indicou. Então, a DPG hoje tem bastante indicação também, tá? O escritório, a contabilidade, por ser uma profissão regulamentada, por ter CRC, existe um código de ética. E esse código de ética foi interpretado de forma errônea. E aí, o que o pessoal fez? O pessoal falou assim que, a maioria pensava assim, não posso investir em marketing. E começou com esse negócio de indicação.
E muitos escritórios hoje ainda sobrevivem de indicação. Porém, com o decorrer do tempo e da tecnologia que vai avançando, esse tipo de venda, esse tipo de marketing, ele começa a ficar mais escasso. Não é, gente, que vai deixar de existir. Jamais. Indicação, quando você faz um bom trabalho, ela vai existir. Sim. Quando você faz um programa de indicação, inclusive aqui na DPG a gente tem aula sobre isso, como que você faz um programa de indicação, sendo intencional, você também ganha muitos clientes. Só que viver só de indicação hoje, para quem virou a mentalidade e quer fazer seu negócio crescer, é mínimo para você crescer. Sim. Então, você, só por indicação, você não vai crescer o quanto você deveria. Agora, Isaac, tem um porém. Se a pessoa tem um escritório e para ela aquilo tá bom, tá tudo bem. Então, assim, porque às vezes a gente pensa em crescimento, né? A pessoa quer crescer o número de clientes, quer crescer o número de faturamento, ótimo. Mas se você que está do outro lado assistindo a gente e acha que tá bom para você, tá tudo certo. Porque crescimento para as pessoas é diferente para mim, para você é assim por diante. Mas se você que está incomodado, que não está faturando mais, que não está crescendo mais, só viver de indicação, infelizmente, eu sempre digo, quem não está crescendo, está morrendo. Sem dúvida. E aí, ainda nessa questão de gestão, de indicação, a próxima pergunta que eu tenho para ti, ela é atrelada a um fator que muitos contadores dizem que não vendem por conta do preço. E aí as pessoas veem como uma possível alternativa abaixar os preços. Você acredita que isso possa ser uma solução ou mais um problema? Olha só, nós temos hoje o quê? Modelo de negócio. Então, hoje, as contabilidades online, que tem investimento por trás, eles têm um público-alvo, e tem um modelo de negócio que é a contabilidade barata. Que, na realidade, as contabilidades online nem entregam a contabilidade de direito, a gente sabe disso, tá? E esse modelo de negócio está tudo bem. Porque, a partir do momento que eu defino o perfil do cliente que eu quero atender, se é o preço baixo, tá tudo certo. Agora, isso não quer dizer que quando você tem um produto e vende ele por um preço maior do que o seu concorrente, vamos supor que você vende contabilidade para médicos. E o seu concorrente vende a contabilidade por R$150 por mês. E você vende por R$1.200 por mês. O que vai fazer aquele médico comprar do 150 e comprar o de 1.200 vai ser o valor que você faz desde a sua comunicação, a sua apresentação comercial, o seu jeito de vender e o produto bem embalado. Você quer saber o que é um exemplo? Olha só que interessante. Esses dias atrás eu como aveia todo dia, né? Aí, esses dias atrás, eu fui no mercado e eu vi uma lata muito bonita de aveia e tal. A caixinha custa, acho que R$10, a lata 30. Eu acabei levando a lata por quê? Por causa da embalagem. Quando você abre, é o mesmo produto. Então, você fala assim, putz, paguei mais caro só por causa da embalagem. Então, as pessoas pagam mais caro por causa da embalagem. As pessoas pagam mais caro pelo atendimento. Elas pagam mais caro pelo diferencial. Só que, se você não comunicar, se você não fizer marketing, dificilmente ela vai te escolher pagar 1.200 do que os 150. Que aí, geralmente, a gente vai pelo quê? Pelo preço. O que faz eu pagar mais caro é o diferencial que aquela empresa me mostra. A famosa geração de valor, né? Exato. Como você gera valor naquele produto que você está oferecendo. Não é só o preço ou não é só o produto em si, mas é qual o resultado que aquilo vai gerar para a pessoa, sem dúvida. Aí. E dentro disso, uma próxima pergunta que nos mandaram aqui é: por que eu vejo outros escritórios de contabilidade menores crescendo e o meu não? Isso vai voltar, Isaac, no que eu falei anteriormente. Hoje eu até ouvi um vídeo no Instagram bem interessante. Até vou falar de quem eu vi, do Anderson Hernandes. E ele falou uma coisa muito interessante lá. Por que os escritórios novos, os jovens, estão crescendo mais rápido que os antigos? Porque o jovem ele já tá entrando na era da tecnologia. O jovem está com a cabeça mais aberta, a mentalidade para ver mais coisas, estar de pessoas mais próximas e não tem a mentalidade fixa. Então, entrar perto de pessoas que têm sucesso, resultado. Geralmente, os escritórios maiores, os escritórios que tem aquele dono mais antigo, qual que é a mentalidade? Mentalidade fixa. Ou seja, mentalidade de que as coisas era como antes e não quer mudar. Então, geralmente, os escritórios menores vão crescendo por causa, mais uma vez, mentalidade daquele jovem que está à frente do negócio. Então, o jovem hoje está na frente do negócio, então o cara acabou de sair da faculdade, vai montar o teu escritório, a chance dele crescer muito mais rápido dos escritórios grandes é bem maior por causa da mentalidade dele. Sem dúvida, acho que o ponto-chave até aqui que você trouxe é a mentalidade, né? Isso aí. É como a pessoa domina o jogo da própria mente. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida estão aqui.
e não tão necessariamente na realidade acontecendo, mas são coisas que a gente fica ali mentalizando ou pensando e acaba ou não avançando ou se travando em algumas situações. E o contador, querendo ou não, acaba passando por isso. E aí, agora essa aqui é meio polêmica, hein? Essa aqui é daquela turma que fica assim meio com o pé atrás e tal, mas investir em marketing contábil não é jogar dinheiro fora? Bom, Isaac, vamos lá. Mais uma vez, o que é marketing? A gente já está falando do contábil, pode ser marketing jurídico, marketing imobiliário, mas marketing contábil. O que é marketing? E eu sempre vou falar sobre isso. Marketing, ele vai despertar desejo e vai entregar valor. Então, ele vai pegar algo que você faz, vai olhar para o teu público e vai dizer assim, ó, isso daqui me causa um desejo bacana. Isso daqui entrega um valor bacana. Então, a partir do momento que você tem produto ou serviço dentro da tua empresa, você já fez marketing. Por quê? Porque produto é um P do marketing, ok? Então, o cara já tem que ter a ciência de que ele já faz marketing. Se ele tem um cliente indicando ele já faz marketing, porque ele fez o quê? Fizeram a promoção dele, ok? Porque quando eu peço indicação de um contador, e a pessoa, não, vai nesse contador aqui, ele é muito bom, tal, tal, tal. O que essa pessoa está fazendo? Está promovendo ele. Então, você já fez marketing. Isso, eu estou falando aqui do offline. Se a pessoa não... Quando a gente fala de marketing digital, de marketing no digital, marketing offline, mais uma vez eu vou dizer, se eu ficar só no marketing de indicação, por exemplo, eu não vou conseguir avançar. Então, eu preciso começar a dar o passo de cada vez para conseguir atingir o meu público-alvo. Eu preciso olhar para o marketing com carinho e a primeira coisa é olhar para aquilo que eu vendo. Quais são os produtos, o que entrega valor. Eu quero ganhar mais, eu quero vender mais caro, eu quero vender mais barato. Isso é você olhar para o marketing. E mais uma vez, hoje, se o empreendedor ele não olha para o marketing, como que ele vai ser visto? O marketing, gente, ele faz assim, estou aqui. Então, o marketing vai falar, vai te mostrar. Sim. O marketing vai trazer o quê? Autoridade. E a contabilidade, ela é vendida através do quê? Confiança. Mesmo as contabilidades online. Porque as contabilidades online fazem o quê? Elas fazem conteúdo. Muito conteúdo. Então, a pessoa começa a seguir, começa a consumir aquele conteúdo, então, através de confiança. E você que está aí do outro lado, tem que fazer o quê? Gerar essa confiança. E como que você faz isso? Através de conteúdo. Onde? No digital, no offline, na palestra, no evento, no network, mostrando sua autoridade. Então, hoje, o empreendedor contábil, ele tem que entender que marketing é um braço do negócio dele. Gestão de marketing, gestão de vendas. Porque, como eu sempre falo, marketing atrai e vendas faz o quê? Vendas faz o fechamento, faz todo o processo da venda. Então, você precisa olhar com muito carinho, porque senão você nunca vai crescer. Quem não investe em marketing não é visto. Você vai ser visto de uma maneira só, que é a indicação. Ou seja, e aí eu fico muito limitado hoje no mundo onde eu tenho aí a internet, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas falam assim, investir em marketing é muito caro. Caro comparado a quê? Ao que você está comparando esse caro? Hoje ao seu bolso, à sua realidade, ao seu dia a dia? Ou porque você ainda não virou essa mentalidade, não virou essa chave e começou a entender que você pode dar um passo de cada vez? Deu para entender? Sim, sem dúvida. E como você trouxe, querendo ou não querendo, você abriu o escritório, começou a prestar serviço, começou a atender as pessoas, e as pessoas começaram a te indicar, você já começou a fazer marketing. Isso aí. Só que a questão é que você não está sendo tão intencional nas suas ações. Isso aí. E o digital, querendo ou não, é um braço dessas ações que você já tem no offline, você precisa levar para o digital para ser mais visto e, claro, atrair mais possibilidades de venda, porque quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Ótimo ponto. E dentro disso, uma dúvida, daí a pessoa ela tá ali e ela resolveu começar a investir em marketing. Ela resolveu, pelo menos de forma intencional, seja com uma agência, seja internalizando, ou seja de qualquer outra forma, ela mesma fazendo. E aí a pergunta é, o que muda no meu faturamento se eu começar a investir em marketing de forma intencional? Bom, vamos lá. Hoje, o mercado diz que você precisa pegar pelo menos 2% do seu faturamento, pelo menos. O ideal seria 5 a 10, né? Mas eu pego 2% do meu faturamento para investir em marketing. Vamos supor, eu tenho 10 mil de faturamento, 2% é R$200, certo? Ok, então eu tenho R$200 para investir em marketing. O que eu tenho que fazer com esses R$200 para investir em marketing? Eu preciso olhar para o meu público-alvo primeiro. Então, esse público-alvo, ele está onde?
Ele está no Google, está no Instagram, no LinkedIn? A partir do momento que eu mapeio isso, mas Marta, como eu vou mapear isso? Bom, se você tem um público-alvo e você não está onde ele está, você vai ter que rebolar, né? Para entender o que esse cara consome. Ele consome o quê? Quais são os tipos de conteúdo que essa pessoa consome? Esse cara, por exemplo, ele pode estar nos eventos. Você pode fazer um grupo de indicação, network. Eu não estou falando nem do digital, por exemplo, tá? E você pode montar alguma coisa. Você pode estar num prédio. A gente tem casos aqui de cliente entrar num prédio onde o prédio tem um monte de médico e ele fazer um folder bem legal e ir entregando para esses médicos, entendeu? Então, você falou uma palavra bem interessante. Intencionalidade. Então, hoje eu tenho R$200 para investir no marketing da minha empresa. Como que eu vou investir esses R$200 de forma sábia? E aí, lembrando, gente, que marketing você planta e colhe daqui a um tempo. Sim. Seja no marketing online ou no offline. Não adianta a gente querer plantar hoje para colher amanhã. Não existe isso. Não tem jeito. Você tem que pegar esse dinheiro que você reservou e ser intencional com ele. Seja até no mínimo. Então, assim, o que esse dinheiro... Vou dar um exemplo. Você fala assim, meu público é o cara que está lá no Instagram. Vamos supor, tá? E aí você sabe que o Instagram é uma mídia de oportunidade. Sim. As pessoas começam a te seguir. Para as pessoas começarem a te seguir primeiro lá, para você virar uma autoridade, você tem que fazer feed, você tem que fazer stories, você tem que fazer reels. A gente sabe, por exemplo, que hoje feed, a gente tem que entrar no Canva, tem assim, a pessoa está no seu dia a dia ali. Então, eu pego os meus R$200 e arrumo uma ferramenta para me ajudar no feed, e o restante eu faço. É isso que a pessoa tem que pensar. Ou então, por exemplo, a gente sabe hoje que você assistir um vídeo, até que na DPG, no nosso site, no nosso YouTube, tem um passo a passo de como criar um Google Meu Negócio. Porque as pessoas na região te procuram. E isso você consegue fazer de graça. Se você não quiser fazer de graça, tiver com dinheiro, você pode contratar a DPG para fazer isso. Porém, tem que ser o quê? Intencional. E mais que intencional, Isaac, é você saber aonde esse público está. E para eu saber onde esse público está, eu preciso estudar. Então, hoje eu tenho Google, eu tenho grupos, eu tenho ChatGPT, que eu consigo pegar essas informações. Mas a pessoa tem que parar para fazer o quê? Planejamento, análise. O que acontece é que muita gente faz o quê? A fazeção. O brasileiro tem mania de fazer o quê? Sair na fazeção, sem pensar um pouquinho. E aí, sabe o que acontece? Ele acaba perdendo dinheiro, porque ele vai jogando dinheiro, não sabe nem direito o que está fazendo. Quais são os clientes que dão certo na DPG? São os clientes que se envolvem com a gente. São os clientes que estão atentos, estão dando dica ali, estão passando as informações para nós, tal. Porque o marketing da empresa é muito importante para ficar jogado ou numa agência ou na pessoa do marketing. Então, se a pessoa for intencional, ela vai, de fato, saber como investir e com quem investir. Sem dúvida. E dentro disso, você trouxe um ponto importante, que é a questão ali do estudo. Na minha visão, eu compartilho da mesma visão que você. Se a pessoa ela não tem tanto recurso no momento, ela tem que investir tempo. E aí não adianta também, é aquela questão da mentalidade também. Não adianta ela ter a mentalidade que ela vai começar o expediente dela às 6 horas da manhã, vai terminar às 18, 6 horas não, 8 horas da manhã que seja, e vai terminar às 18, a parte burocrática do trabalho e acabou. Não, ela tem que encontrar um tempo para essas ações. Até porque o que vai alavancar o crescimento dela, sem dúvida, é o marketing. E se ela não tem dinheiro para investir numa agência ou numa contratação de um profissional ou de qualquer outra solução, ela precisa estudar, aprender e ver o que ela pode fazer. E hoje já tem, tanto no YouTube, no próprio YouTube da DPG e de outras empresas, de outros parceiros, já tem soluções a respeito disso. Existem milhares de academias, como a gente mesmo tem o DPG Academy, que tem muita instrução, tem mentorias a preços ali mais acessíveis também para as pessoas. Então, aquela visão, ou você investe o seu tempo ou o seu dinheiro. Se você não está disposto a investir nada, seu resultado vai ser nada. Então, é uma escolha. E, claro, parte também da mentalidade, parte também da pessoa tomar essa decisão. E por falar em intencionalidade, a próxima pergunta, ela já é uma pergunta falando um pouquinho mais de estratégia. Qual foi a estratégia que mais impactou o faturamento dos escritórios contábeis que cresceram? Você comentou um pouquinho, né, sobre o perfil dos clientes que dão certo. Então, fala um pouquinho mais sobre a estratégia em si, ou o que foi feito para esses clientes que deu certo e ajudou a crescer o faturamento deles. Bom, vamos lá. Mais uma vez, eu vou insistir nisso. Então, o empreendedor ele fez a virada de chave na mentalidade. Então, a primeira coisa que ele entendeu é que ele precisa ter vendas. Ponto.
Ah, Marta, eu preciso do marketing. Meu, você já tem marketing. De uma forma ou de outra, você já tem marketing. A partir do que eu já falei aqui. Produto, vendi alguma coisa, indicação, já tem o marketing. Mas aí tem uma pessoa ali, ou ele vai se dedicar às vendas. E aí, o que é se dedicar às vendas, né, Isaac? Se dedicar às vendas é o seguinte. Então, esse cara que cresceu, vamos pegar ele lá no começo, que estava com a base só com indicação, estava no operacional. Aí ele pensou assim, preciso vender mais, o que eu preciso fazer? Ah, preciso estar nos grupos de network. Eu vou mapear aqui quais são os grupos de network e vou começar a participar deles. Seja gratuito, seja pago, do Sebrae, por exemplo. Muita gente, muito cliente que eu conheço participou bastante do Sebrae, BNI, enfim. E ali eles começam a se destacar, conversar. Tem esse tino de vendas, gosta de se comunicar, se relacionar com as pessoas. Então, ele já deu esse primeiro passo mostrando que ele, eu sou contador, te ajudo a melhorar aí teu faturamento, a você pagar menos impostos e assim por diante. E aí, fala assim, caramba, só isso daqui não vai dar jogo. Eu descobri que eu preciso estar no digital. Então, quais são as possibilidades do digital para a minha vida? Ah, eu preciso ter um site, um Google Meu Negócio, preciso ter conteúdo no blog, preciso fazer vídeo, preciso ter uma rede social bem estruturada. E aí, o que ele fez? Ele começou a estruturar essas coisas aqui. O cara que é vendedor, ele falou assim, putz, só isso aqui não adianta. Eu preciso estar onde? Eu preciso ter stand nos eventos dos meus nichos. Sim. Ah, médico, fonoaudiólogo, enfim. Aí ele vai lá e mapeia. Então, o cara que está pensando em vendas, fala assim, caramba, eu preciso estar nesse meio, nesse movimento e começar a me vender. Porque, mais uma vez, marketing é falar, eu estou aqui. Para a pessoa olhar para você, e a partir do momento que a pessoa olhou para mim, o que eu faço? Eu vou ali entregar um valor para ela, em dado momento, querer uma proposta e fechar comigo. Então, o que esse pessoal fez? Esse pessoal mapeou todos os canais, colocou uma pessoa responsável por isso. Naquele dado momento, ele era o responsável. Se ele tem um sócio, que é o perfeito, Isaac. Então, assim, se você tem sócio, qual vai ser o sócio que vai cuidar do marketing comercial? E quem vai cuidar do operacional? Se você não tem sócio, vai ter que se virar nos 30, como você falou, né? Das 8 às 18 que eu vou crescer. Mas se eu tenho sócio, a gente sabe que muita gente tem sócio, qual dos dois faz esse papel? E esse cara aqui, ele começou a se dedicar a marketing e vendas e cresceu muito. Eu vou dar um exemplo aqui da Confirp. O Richard veio fazer uma contabilidade aqui em São Paulo muito grande. Ele veio fazer um podcast comigo. E o que ele falou? Ele falou assim, Marta, desde o começo eu entendi que eu precisava vender. Desde o começo eu entendi que eu precisava ser visto. Então, eu contratei assessoria de imprensa, eu diminui o Prolabore, eu comecei, quando surgiu o digital, eu corri atrás do digital para ver, eu comecei a fazer evento dentro da minha empresa, programa de indicação, ou seja, olha a mentalidade. Então, hoje é uma das maiores contabilidades que tem em São Paulo, com 300 funcionários, por exemplo. Mas porque lá atrás ele já tinha essa mentalidade de vendas. Então, quem cheira, quem respira vendas, ele começa a perceber que vendas e marketing andam juntos. Sim. E a partir desse momento, ele vai crescendo. A DPG nunca quebrou, Isaac, porque os sócios da DPG, eu e o Alex, a gente sempre tem uma mentalidade muito vendedora. Então, quando o caixa estava ruim, o que a gente fazia? Põe venda para dentro, põe venda para dentro. Óbvio que a gente, no começo, a gente não tem a noção, tá? Mas a gente vê que não é só isso que vai fazer uma empresa crescer, se equilibrar. Mas é isso que faz uma empresa se manter. Sim. Entendeu? Sim. Então, é isso. Então, se o cliente vai embora, você vendeu, repõe. Óbvio que tem um conjunto de coisas, mas o que eu percebo? As empresas que começam a crescer, que crescem, chegam em um certo patamar, os sócios ou o sócio sempre tem ali uma mentalidade de vendas. Concordo. E é muito bom esse ponto que você trouxe da divisão, né? Ter um sócio focado numa área, talvez mais operacional, outro sócio voltado em aprender e estimular mais marketing e vendas. E tem muito escritório que tem prosperado, escritório pequeno ou que está começando há pouco tempo, usando essa estratégia, né, da divisão, cada um voltado em uma área. E querendo ou não, para uma empresa crescer, ela precisa de vendas, porque sem vendas não tem sentido para ela. E agora, a próxima pergunta, eu sei que a gente já falou lá no começo de indicação, mas agora é uma dúvida que, querendo ou não, algumas pessoas têm, que é, como a pessoa ela consegue, então, sair da indicação do boca a boca e captar mais clientes, principalmente, Marta, de forma previsível? Porque a indicação não é previsível. A indicação eu recebo uma aqui, outra ali, a menos que eu tenha um programa de indicação, né? Já até dei uma resposta aqui. Mas como que ela consegue sair
dessa questão só do boca a boca e ter algo mais previsível? Fazendo planejamento. Então, eu só consigo ter algo previsível. Assim, quando a gente tem números, a gente tem tudo, tá? Então, quando a gente tem... quando eu, por exemplo, supor você tem um faturamento X. Faturamento de 10 mil. E aí, Isaac, eu vou fazer uma meta. Eu quero aumentar meu faturamento daqui 2 meses para 12 mil. R$2.000. Aí você tem que pensar o seguinte. Eu consegui em 2 meses já vender R$2.000? Se eu nunca conseguir, eu tô fazendo alguma coisa, eu falei assim, fora da curva. Então, assim, eu tenho que ter pé no chão, porque muita gente coloca meta sem pé nem cabeça. Meta não, porque eu queria vender 1 milhão por mês. É possível? Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa para você ter previsão é você colocar metas. Ter metas, né? Que muita gente nem... Eu converso com muito cliente. Qual é a tua meta? Não sei. Nem de faturamento, nem de cliente, nada. Então, primeira coisa, gente, ter meta. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, você ter meta. Metas realistas. Então, se eu quero aumentar meu faturamento de 10 para 12 mil, como que eu vou fazer isso? Em quanto tempo eu vou fazer isso? O que eu vou usar? É network? É digital? É evento? A partir do momento que eu planejei isso, Isaac, é só você ir cumprir o seu plano de ação. É só você ir fazer o passo a passo, mas primeiro eu preciso ter um guia para me guiar. Então, hoje aqui na DPG a gente tem várias metas. A gente tem um guia. Aí eu vou fazendo passo a passo para guiar. E aí o que acontece? Muita gente coloca... As pessoas que têm meta, geralmente elas colocam as metas sem pé e nem cabeça. E aí sabe o que acontece? Aquela meta vai desanimando ela. Entende? E aí a pessoa acaba deixando para lá. Então, por isso que é importante a pessoa ter isso desenhado e o que fazer, porque a partir disso é que ela vai dessa virada de chave. Por isso que é importante você estudar, ter conhecimento, entender e por aí vai. Sem dúvida, essa questão da meta é uma coisa que eu vejo, assim, nas aulas que eu trago também no Funil Grande ali da mentoria, que realmente boa parte das pessoas não tem. Os escritórios hoje, a maior parte, eles estão focados totalmente na operação, principalmente na entrega e nos problemas que tem no dia a dia, nas atualizações que tem de normas, enfim. Principalmente agora com a reforma tributária, né, que ainda não entrou 100% em vigor, mas já tem que estar estudando, estar à frente ali, porque tem muito cliente já com dúvidas sobre isso. E aí acaba se não focando em meta. Não se colocando objetivo para cada área ou objetivo para crescimento do escritório. E aí chega ao final, ao invés de crescer, o escritório acontece o quê? Diminui. Isso aí. Ou fica estagnado e fica aquela sensação de, por que o outro está crescendo e eu não estou? Isso aí. Então, sem dúvida, acho que o objetivo, ter um objetivo definido para cada área, e principalmente o objetivo real, como você trouxe. Porque não adianta também você imaginar que hoje você está faturando 5 mil, amanhã você vai estar faturando 50 de uma hora para outra. Não, é ilusão. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. A pessoa pode, às vezes, fazer um bom network, conhecer boas pessoas que vão indicá-la e vão ajudar no crescimento dela, mas não é de uma hora para outra, normalmente, e se ela passa por isso, ela vai acabar ficando ali meio que desanimada. Para trás, né? Desanimada e para trás. Exato. E aí, agora para saber o que é mais importante na sua visão. Tá? O que é mais importante para um escritório de contabilidade, principalmente seguindo esse exemplo que você trouxe, né, da pessoa que ali fatura 10 mil ou está numa faixa de faturamento de 10, 20, 30 mil. Não tá que é a maioria dos escritórios no país hoje. A maioria dos escritórios hoje. O que é mais importante para esse escritório hoje? Aumentar a captação de clientes ou melhorar os preços do serviço, que envolve um pouquinho do que a gente falou lá atrás? Olha, Isaac, o ideal é que esse escritório cresça, que ele venda. Que muita gente chega aqui que está incomodada e quer crescer, aí sim. Então, ela vai ter que colocar 80% dos esforços dela em vendas. Acabou. Eu vejo muito cliente falando assim, mas eu tenho medo de vender e não entregar. Gente, é você ir trocando pneu com o carro andando. E acabou. Bota pra dentro, entrou dinheiro, eu contrato gente, entrou dinheiro, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas ela tem que focar muito em vender. Só que se ela também, nesse meio tempo, ela faz um trabalho de entrega de valor, quais são os produtos? Então, geralmente, ela tem 3 prestações de serviço. Nessas 3 prestações de serviço, o que ela entrega para cada um? Entregar esse valor, esse diferencial. E aí, Isaac, é muito besta que eu vou falar aqui, mas é muito real. Hoje, diferencial para a empresa de contabilidade, eu vejo isso porque a gente faz um trabalho pesado de prospecção para os nossos clientes aqui. E por que o empreendedor vai embora das empresas de contabilidade? 99% da resposta é atendimento. 99% é atendimento. Inclusive, eu deixei o meu computador anterior por causa de atendimento.
E, tipo assim, fiquei de saco cheio do atendimento e tava muito tempo. E fui. Então, assim, se o cara ele tiver um mínimo viável de atendimento, automatizar com tecnologia, com WhatsApp, IA, ele vai longe. E ele vai ter como crescer, vai investir em vendas e vai entregar ali um diferencial para o cliente dele. Então, ele tem que focar. Eu tenho um pacote de produto, de serviços aqui, onde tenho 3 ali opções para o cliente e, focar 80% do seu tempo em vendas. Boa. E aí, já caminhando na próxima pergunta, você já começou até a adiantar um pouco do assunto. Que a dúvida é, foquei em vendas e aí atraí muitos clientes ou consegui vender muito, ou vendi bem. Na sua visão, dá para aumentar o faturamento sem necessariamente contratar mais equipe? Olha, Isaac, hoje com a inteligência artificial, você consegue automatizar várias rotinas do escritório de contabilidade. Hoje no mercado existem vários sistemas que também automatiza. Só que as pessoas têm o quê? Impaciência. Então, eles não são pacientes. Para fazer o quê? Quando a gente vai implementar um sistema, tem um processo. Sim. Aí a pessoa acha que está muito demorado e desiste. Quando você vai implementar IA, você tem que treinar ela. A pessoa acha muito demorado e desiste. Sendo que se aquele tempo que ela desistiu, ela podia ter implementado assim por diante. Mas o imediatismo na vida, para as pessoas, tudo é imediato. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo academia já faz um tempo. Se eu fosse desistir da academia porque ainda eu não perdi o peso que eu queria perder, mas eu sei que é passo a passo e assim por diante. Então, a pessoa, ela precisa, é super possível hoje você ter o teu escritório, você conseguir ficar um bom tempo sem contratar. E detalhe, hoje existem várias empresas no mercado de profissionais que você terceiriza o trabalho. Você só pode ficar ali... várias empresas, inclusive algumas parceiras nossas, que você vai lá e terceiriza, o cliente nem sabe que foi terceirizado, porque você está ali à frente do negócio. É isso. E aí, dentro disso, até trazendo um ponto que você falou sobre sistema. Tem muito contador, muito empresário que tem, 50, 20, 10 sistemas contratados no escritório, mas não utiliza 10% do que cada sistema pode entregar. Sim. E às vezes acaba contratando sistemas que já entregam coisas semelhantes, mas acaba contratando outro porque acha que vai solucionar mais isso e aquilo. E aí uma dor também que eu vejo dentro disso, é até bom comentar, que a pessoa ela tem ali, ela quer escolher ou implantar um sistema, mas a equipe não quer. Exato. E aí ele tem que lutar contra a equipe ou convencer a equipe de que o sistema tal é melhor que o outro ou que vai ajudar mais naquilo que eles precisam. São questões complexas, mas que o dono precisa agir como dono também, como empresário, e não somente como um refém ali de toda a situação. E agora, vamos começar a falar um pouquinho também de digital, né? Até eu vou dar um exemplo para você, essa questão dos funcionários ser resistente. Sabe como eu acabei aqui na DPG e eu vejo quando os escritórios acabam com isso? Quando você envolve os seus colaboradores para te ajudar a escolher e implementar o sistema. Você envolve, você não impõe. Sim. Você envolve eles e eles vão te ajudar. Quando você chega, fiz isso, faz isso, tal. Eu já passei por isso aqui. Quantos sistemas eu já tentei implementar na DPG? O último, o nosso processo, como que a gente fez? A gente envolveu todo mundo, quem está na ponta, desenhar processo, tal. E hoje o sistema funciona super mega bem. Então, hoje todo mundo aderiu a isso. Mas por quê? Porque eu mudei a mentalidade. Ou seja, não é eu impor um sistema. E, às vezes, a pessoa pensa que aquele sistema vai tirar o trabalho dela. Então, ela vai ser resistente. Mas quando você envolve o seu colaborador, as coisas ficam bem mais fáceis. Faz a diferença, sem dúvida. E agora, partindo para uma outra área, vamos falar um pouquinho sobre site. E aí tem um caso, por exemplo, com certeza que não é cliente da DPG que mandou essa pergunta, mas, por exemplo, meu escritório já tem um site. Tá. Ninguém entra nele. O que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é você olhar, ver se esse site está preparado para o motor de busca, mecanismo, como ele está desenvolvido. Então, hoje, infelizmente, muita gente não conhece a técnica que está por trás de um site. E está tudo bem, porque realmente não é o teu core de negócio. Mas lembra que a gente falou que sobre estudar? Você precisa entender o que esse site, em qual linguagem que esse site está. Esse site ele está otimizado para motor de busca? Esse site ele fala para o teu público-alvo? Se você já viu que ele não tem acesso, você já pode ver que ou ele não está falando para o seu público-alvo, ou ele não está otimizado para o motor de busca, ou ele está construído de forma errônea. Acabou. Sites não têm acesso por esses 3 motivos. Não está construído da forma correta, não está otimizado para motores de busca, não está falando para as pessoas que você quer atingir.
É isso. Boa. E aí, agora a pergunta que é a seguinte. Os escritórios que aumentam o faturamento investiram em média quanto em marketing? Que é uma dúvida comum que as pessoas têm. Quanto que em média a pessoa investiu? Você comentou sobre porcentagem do faturamento, né? Se eu não me engano, 2% ali pelo menos. O que você tem de sugestão ou que você tem visto aí nos últimos anos? Isaac, tem muita gente no mercado que começou a investir em marketing sozinho. E tá tudo bem, como você falou. Quem não tem dinheiro... Faz por conta própria. Faz por conta própria. Vamos pegar aí um exemplo, Altair da Soluzione. Vou pegar um cliente nosso, o Estoque Contabilidade, o Linimar. O que o Linimar fez? Hoje ele tem um funcionário. Vou contar a história dele aqui de novo. Gosto de repetir essa história, porque é uma história pra mim assim que faz um baita sentido, sabe? Sim. Ele fez assim, Marta, construiu o site, eu não sei construir. Então ele foi procurar referência no mercado, descobriu a DPG. Aí ele juntou o dinheiro, ó, DPG, tá aqui o valor do site, constrói um site bom aí pra mim. Nós construímos o básico, tal, assim, ó, vou pagar pra vocês a manutenção básica pra manter esse site no ar. Aí ele virou pra mim e falou assim, Marta, eu não tenho dinheiro para investir em conteúdo, para pagar para a DPG investir em conteúdo, eu não tenho dinheiro para pagar para fazer vídeo e tal. Aí eu peguei, ele falou assim, o que eu comecei a fazer? Aí ele teve um treinamento de blog, aí ele foi lá e começou a escrever conteúdo no blog. Aí ele falou assim, aí que eu fiz, Marta, comecei a escrever, dá uma olhadinha para mim. Quando eu olhei o blog dele, eu vi que ele estava falando só para quem trabalhava. Então, ele não falava para o empreendedor. Sim. Tudo que ele escrevia, ele falava assim, Marta, eu estou vendo aqui que eu tenho bastante acesso no site, só que não vira nada. Aí eu falei assim, por que não está virando nada, Linimar? Porque você está escrevendo para quem é trabalhador, não para empreendedor. Aí mostrei para ele, você precisa falar, responder as perguntas que o Google faz. Ele, putz, é verdade? É verdade. E aí, o que o Linimar começou a fazer? Começou a usar o final de semana, ficava trabalhando até meia-noite, começou a colocar um conteúdo por dia no blog, ele escrevendo. Ele começou a gravar os vídeos, ele editava, publicava no YouTube e tal. Ele começou a fazer isso e por um ano ele não viu resultado em nada, ele via lá o acesso. E aí, do ano passado, 2024 para cá, ele começou a fazer isso em 2022. Uhum. E aí, no 2023, começou a pingar uma coisinha aqui, outra lá. O ano passado, todo esse esforço que ele fez, começou a surgir o resultado. Tanto é que ele contratou uma pessoa para ajudar ele, por exemplo, lá. O ano passado, no meio do ano passado, ele terceirizou uma parte conosco. Uhum. Porque aí sim, gente, que é isso que eu faço. Quando eu não tenho dinheiro eu preciso investir meu tempo, seja a hora que for, final de semana e tal. Ele começou a fazer sozinho. Então é isso que eu falo para você. Não tem dinheiro, meu filho? Vai fazer sozinho. Sim. Faz o básico e vai fazer sozinho o restante. E quando o dinheiro começar a entrar, começar a vender essas pessoas que chegaram, aí sim, o que não faz mais sentido ficar na minha mão? O que eu consigo acompanhar e terceirizar? É sobre isso, Isaac. Em tudo na sua vida. É isso. Perfeito. E aí, agora um ponto importante que a gente falou bastante de marketing até agora, e você trouxe alguns pontos sobre vendas. Uhum. Na sua visão, é essencial que o contador aprenda mais sobre vendas para que ele tenha ali maior domínio, principalmente, e cresça o escritório? Bom, infelizmente, Isaac, não só o contador, mas muita gente tem crença com venda, né? Acha que vendas é chato, se sente envergonhado e tal. E foi o que eu disse agora há pouco, que se você não tiver uma mentalidade vendedora, o que vai acontecer? Você, infelizmente, não vai crescer, você não vai prosperar. E, gente, um empreendedor que não sabe vender, Isaac... E aí eu digo pra você, venda é dom? Venda não é dom. Venda é processo. Gravar vídeo é dom? Não é dom, é processo. É você ir descobrindo suas habilidades. Tá tudo bem se você realmente... Porque existe perfil comportamental. E tem alguns perfis comportamentais que realmente não tá para comunicação, não tá para vendas. Mas se você é sozinho no teu escritório, você vai ter que desenvolver esse perfil comportamental e, meu filho, acabou. Mais uma vez eu digo, se você tem um sócio com perfil comportamental melhor para vendas, vai fundo nisso. Se não tem, vai desenvolver essa habilidade. Uhum. Precisa urgentemente, não só empreendedor contábil, mas todo ser humano, desenvolver a habilidade de vendas. E vender, você não só vende para o cliente, você vende para tua esposa, você vende para o teu filho, para tua nora, para o teu genro e assim por diante. E aí, dentro disso, eu acho que esse seu último comentário é fundamental, Marta. Uhum. Todo mundo vende. Isso aí. A questão é que as pessoas não entendem que estão vendendo. Isso aí. Se você precisa passar uma ideia para uma pessoa, seja uma ideia sua, você já está realizando um ato de venda.
A questão é que você não entendeu a intencionalidade da sua ação por trás. E a questão também agora falando um pouquinho de serviço contábil, é também ele entender que ele precisa dominar algumas técnicas e processos, como você bem falou, para que ele tenha mais naturalidade nas ações e principalmente consiga o objetivo final, que é vender. É conquistar aquele cliente. Tem muito contador que ainda não fez isso, por isso que eu vejo isso também como uma baita de uma oportunidade. O contador que se desenvolve nessa área de vendas, aprende, cria os processos, mapeia isso muito bem, inclusive a DPG ajuda os contadores nesse sentido, com a nossa mentoria comercial. Isso aí. Faz toda a diferença. O contador, ele avança porque tem muito contador que chega lá. Eu já vi casos assim, eu vejo o pessoal comentando nos grupos. Chega o lead manda um oi. Ah, olá. Não avança, não se tem uma... Você mesmo tem o seu quadro que a gente faz aqui do Marta Te Liga, né? Que você liga para as contabilidades, para os escritórios, você entra em contato. É desse mesmo jeito. Às vezes já manda uma proposta logo de cara, não dominam os processos e as técnicas de venda. E você pode ver, gente. Não estou aqui puxando o saco, defendendo o nosso processo, mas algumas poucas ações que os nossos clientes que participam da mentoria já começam a fazer no dia a dia, já começa a gerar resultado de venda. E eu vou dar um exemplo, Isaac, sobre isso que você falou, ontem mesmo. Então, a gente está gravando isso daqui. Hoje é quinta-feira após carnaval. Quarta-feira de cinzas foi ontem. E a gente tem um cliente, que esse cliente tinha uma pessoa lá. Essa pessoa estava fazendo a mentoria comercial com a gente aqui. Só que ela era a pessoa de vendas desse nosso cliente. E aí, ela entrava com o pessoal em reunião e ela falava assim pro pessoal, mandei um e-mail e mandei um WhatsApp. O que você fez? Mais nada. Eu me recuso. Ela falando, eu me recuso a ficar incomodando as pessoas. Primeiro passo, né? Fiquei pensando, entendi. Dentro da mentoria comercial, ela era muito dispersa, fazia mil coisas ao mesmo tempo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha habilidade de vendas, falei assim, que esse cliente pensou assim, Marta, tô investindo, não tá indo o negócio, assim, bom, primeira coisa é que você tem que olhar pra isso. Falei pra ele, já dei um tonhonhonhê, falei assim, porque, você vai jogar isso aqui na mão de uma colaboradora sua? Que nem tem um perfil comportamental, porque infelizmente a pessoa não tem um perfil e não quis desenvolver o perfil. Porque até a consultoria ele quis pagar para ela. Vou te mostrar aqui o que está acontecendo. E aí, Isaac, eu fui ligando. Não foi mandando no WhatsApp, não. Liguei no meu telefone para esses leads, para essas pessoas interessadas. Pois bem, marquei 2 reuniões. Essas 2 reuniões ele já fez hoje com as pessoas que eu marquei de ontem para hoje. De manhã, tinha marcado umas 10 e outras 11. E aí ele mandou a proposta, adivinha? Agora à tarde, a gente tá gravando isso aqui é 2 horas da tarde, quando era 1h30, ele falou assim, Marta, você acredita que os 2 caras já me retornaram para fechar a proposta? Porque ele é muito bom. Então, esse contador, ele é muito bom consultivamente e tal. Ou seja, aonde estava o erro ali? Entende? Então, se as pessoas pensam que vender é só você... O processo comercial, ele tem um passo a passo. Não é só o cara chega, eu mando uma mensagenzinha para ele e tá tudo certo. Tanto é que ele brincou comigo, porque eu mandei para ele o áudio, eu gravei a ligação e mandei ele lá assim, Marta, você conseguiu segurar 11 minutos o cara dentro de uma ligação. Falei, por quê? Porque tem uma técnica. Um processo. Então, Isaac, as pessoas precisam compreender que vendas é processo. E se você não tem esse processo no escritório, você pode fazer o que for de marketing. Na hora de converter esse cara, você não vai conseguir nada. E até um ponto, é legal isso que você comentou, porque você trouxe lá atrás a questão do dono participar do marketing. E das vendas também. Isso aí. Porque, por exemplo, se você contrata uma mentoria, se você está participando de uma mentoria, você tem que dominar os processos primeiros para que você possa saber tudo que acontece na tua empresa. Isso aí. Se essa pessoa amanhã ou depois sai... Tudo que você investiu, você perdeu. Isso aí. E tudo que ela aprendeu, ela vai usar em outro lugar. Isso aí. Então, é um ponto fundamental de você... Não que o seu funcionário, seu colaborador não possa participar junto com você, mas é fundamental que você também esteja. Exato. É o seu negócio, é a tua empresa. Eu já disse assim, o marketing e o departamento comercial da tua empresa é muito importante para ficar jogado na mão de qualquer um. Sim. Seja da agência, jogado, tá, gente? Seja da agência ou do seu time. Perfeito. E agora, falando um pouquinho ainda sobre marketing, sobre estratégia, querendo ou não, todo mundo, Marta, sonha em gerar cliente. Eu quero gerar mais clientes, eu quero aumentar minha receita, mas a maioria quer gerar mais clientes. Na sua visão, hoje, olhando para as ações de marketing, principalmente falando do digital, tá? O que você acredita que costuma gerar cliente com
entre aspas, mais facilidade aos contadores? É o site, é o Instagram, o conteúdo no YouTube? Existe alguma área que, na sua visão, você acredita, olha, essa área que tende a ser melhor dependendo de algumas situações? Isaac, eu não vou dizer melhor, porque hoje existem os perfis de público. Sim. Então, por exemplo, mídia de necessidade. O que é a mídia de necessidade? Site, que é Google, e YouTube, que é o quê? Motor de busca. É o que as pessoas estão buscando. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente pensa a nossa maneira de pesquisar, a gente como consumidor. Hoje, o consumidor da nossa geração, ele ainda vai no Google fazer busca. Ele vai no YouTube fazer busca. Sim. E aí, quando você é empreendedor, vira essa chave, você entende que eu preciso responder as perguntas dessas pessoas. Cadê o teu site? Cadê o teu YouTube estruturado para responder essas perguntas? E aí, os motores de busca, eu acabei de contar a história do Linimar aqui. Os motores de busca vai mostrando você, as pessoas vão entrando, e geralmente as pessoas que vão entrando, ela não quer fazer as coisas sozinha, ela acaba te chamando. Acabou. Mas é um trabalho de plantação, mais uma vez, médio, longo prazo. Não adianta achar que é de curto prazo. De planejamento. Um outro meio, o Google Meu Negócio. As pessoas pesquisam contabilidade perto de mim. Mas você tem que ver a demanda disso também. Quanto tem de busca? E a ferramenta mostra isso. Sim. Então, sempre no meu olhar se eu fosse escolher, eu sempre olhar para o Google, mas detalhe, olhando para Google e YouTube, vendo quais são os públicos que têm demanda. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Infoprodutores, a demanda de infoprodutores dentro do Google e YouTube é baixa. Eu tô falando isso porque eu sei. OnlyFans, super baixa. Existe demanda, existe, mas é baixa. Então, aquele não é o melhor canal. Entende? Então, assim, qual é o público que você quer atingir? Então, você precisa olhar para isso. Então, o pessoal acha hoje que infoprodutores, a maior demanda está dentro do Google. E não é. Tem demanda? Tem. Você tem que ter vídeo, conteúdo lá? Tem que ter. Mas não é por ali que você vai conseguir encher muito o seu funil, por exemplo. Mas, por exemplo, hoje, muito infoprodutor está onde? No Instagram. Sim. Você tem feito conteúdo interessante para esses caras? Você tem impulsionado esses conteúdos para ele começar a te enxergar? Você tem feito parceria com outros influenciadores que falam com o infoprodutor? Então, é estratégia. Então, assim, eu não vou dizer que existe um canal melhor ou pior que o outro. Eu vou falar o seguinte, que o canal mais lógico hoje, que demanda, entre aspas, menos esforços, que é só a gente saber o que as pessoas estão respondendo, é Google e YouTube. Mas nem todo mundo tá ali na demanda grande. E aí, a gente vem para um outro conceito aqui também. A geração da minha filha, Carol, ela tem 18 anos. A Carol não entra no Instagram, Isaac. Então, uma feriada a gente ficou junto, a Carol só consome TikTok e YouTube. Nossa. Então, a Carol, toda a pesquisa que ela faz aonde? TikTok. Então, você tem que começar a pensar o seguinte. Essa próxima geração de empreendedores, eles vão pesquisar onde? Entende? E também tem a inteligência artificial. Essa semana a gente tem um depoimento de um cliente nosso que a pessoa pesquisou na inteligência artificial e apareceu lá resultado do site dele, da busca dele. Então, você também está pensando em conteúdo para inteligência artificial? Mais uma vez, não existe nem melhor nem pior canal. Existe os canais aonde os públicos estão e você faz a estratégia correta para ele. Bom ponto, eu concordo também. Eu acredito que é você entender qual é a sua área, o seu nicho, qual é a demanda que aquele nicho tem para aquela área e entender qual que é o melhor canal, porque vai ter, como você trouxe, vai ter nicho que não vai ter tanta demanda para um canal específico, mas para outro vai ter. Então, esse estudo, sem dúvida, é importante. Para ter esse estudo, você precisa ter um parceiro que entenda e que te ajude, que principalmente já tem experiência com isso. Por isso que a DPG ajuda muito os nossos clientes. Isso aí. E agora, a gente já está caminhando para a nossa reta final, Marta, prometo, que eu sei que sua agenda também é bem corrida. E aí, para caminhar para as perguntas finais, na sua visão, quais são os erros mais comuns que os contadores cometem quando começam a investir no digital? Achar que só Instagram dá resultado. Infelizmente, Isaac. E a gente sabe por que a gente vê isso? Porque muita gente aqui que chega querendo o quê? Instagram. Por quê? Porque tá no Instagram. Aí ele vê uma outra pessoa fazendo conteúdo. E detalhe, essa outra pessoa que ele vem fazendo conteúdo, geralmente é um infoprodutor. Esse cara, ele vende curso. E geralmente o cara que vende curso, ele tem ali um movimento, tal. E aí o contador, ele acha que se ele fizer a mesma coisa no Instagram, ele vai ter resultado. Sim. Só que a contabilidade é prestação de serviço. E você tem que fazer um esforço bem grande no Instagram. Dá para vender contabilidade pelo Instagram?
Dá para vender. Vender que eu digo, gente, se mostrar, tá? Porque vender, aí tem a parte da conversão. Da reunião em si. Mas assim, da pessoa te chamar lá pelo Instagram, dá para fazer isso? Dá. Porém, tem um esforço enorme do outro lado. Então a pessoa, ela acha que é só abrir uma conta do Instagram e ela vai conseguir um baita resultado. E não é assim que funciona. As pessoas, infelizmente, pensam nisso, vai ter um baita resultado. Não. Ele pode abrir assim uma conta no Instagram, ele vai ter que plantar dentro do Instagram, fazer todo um trabalho. Inclusive, se a pessoa consegue fazer um trabalho de prospecção inteligente dentro do Instagram, inclusive no nosso Academy, tem uma aula que os clientes estão fazendo essa aula, gente. Vou deixa esse link aqui embaixo. Assina o Academy, porque essa aula, vários clientes passaram depoimento para nós, que eles começaram a fazer passo a passo certinho, e eles já conseguiram o resultado de vendas, de reunião e depois de vendas, né? Então, esse é o primeiro erro que a pessoa comete. Outro erro é você querer falar para todo mundo. Quem fala para todo mundo, fala para ninguém. Uhum. Ah, Marta, eu pego o CNPJ. Tudo bem, no começo eu até entendo, mas se você conseguir fazer um trabalho de nicho, você vai vender muito mais do que falar para todo mundo. Sim. O outro erro é a mesma coisa, você achar que só colocar um site no ar ou fazer uma campanha de tráfego pago, você vai conseguir resultados assim imediato. Mais uma vez, eu vou explicar para vocês que marketing é estratégia. E seja qualquer uma das ações, é no médio e longo prazo. E até hoje, Isaac, ninguém me provou que conseguiu resultado de imediato com marketing. Fiz tráfego pago, já consegui um baita resultado. Conversa, quero que me prove, abre o funil de vendas lá, para me ver realmente de onde que veio aquela pessoa que ele fechou. Entende? Então, é erro mesmo de planejamento, estratégia, pensar no negócio, pensar no seu cliente. Basicamente é isso. E aí, você já até respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, né? Se redes sociais geram clientes ou são só vitrine. Geram, mas querendo ou não tendem a ser uma vitrine maior do que gerar em si, dependendo ali do esforço que você gera naquela rede. Uhum. E aí a pergunta agora você falou sobre tráfego pago. Na sua visão, dá para crescer sem investir em tráfego pago? Dá para ter um escritório bom investindo em outras ações de marketing sem ser tráfego pago? Claro que dá. Várias ações. E eu, Isaac, eu sou a favor do tráfego pago, primeiro, para impulsionar o meu conteúdo. Uhum. O primeiro passo se no meu conteúdo orgânico tem 100 pessoas que vê, se eu usar o tráfego pago para mostrar para 200, é melhor do que eu usar o tráfego pago para trazer ela para comprar da minha pessoa. Sim. Tem que ter essa estratégia? Tem, a gente tem essa estratégia aqui. Só que o esforço comercial e o retorno sobre o investimento, o CAC, né, o custo de aquisição que você faz em relação ao lead, fica muito caro. Uhum. E para quem está começando, não é viável nenhum. Aí o pessoal fica assim, putz, então assim, quando o cliente chega aqui, ele quer fazer tráfego pago, primeiro que a gente tem analisado, o cara tem um comercial, tem todo um trabalho, porque a pessoa acha que é só chegar ao lead e fazer o lead. Então, se o cara não tem ali um comercial mínimo viável, sim, infelizmente, ele não é. E aí, ele vai começar a fazer todo um esforço comercial e também todo um esforço de investimento em tráfego. Sendo que o lead que vem pelo tráfego, ele é muito mais frio do que um lead que vem pelo orgânico, e isso aqui já está mais que comprovado. Então, eu sou a favor, primeiro, eu invisto na distribuição de conteúdos, depois eu vou para a estratégia de tráfego pago. Agora, se eu tiver estômago o suficiente e dinheiro para aguentar, tanto é que janeiro e fevereiro eu investi uma boa grana em tráfego pago. Agora, março, eu parei porque, de fato, só constatou aquilo que eu prego há muito tempo. Acabou. Tive retorno? Tive retorno. Porque eu tenho um time comercial bom pra caramba. Mas, qual a quantidade? O tráfego se pagou? Se pagou, até se pagou. Mas qual que foi a quantidade de esforço que nós colocamos pro tamanho do resultado? Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Tem clientes aqui que tem tráfego pago nesse modelo? Tem. E ele tá com o estômago para aguentar aquilo e ir levando. É isso. Sim. E aí, dentro disso, você falou sobre CAC, né? Uhum. Que é uma das métricas de marketing importante. Quais são as métricas que, na sua visão, um contador precisa sempre estar acompanhando para saber se o marketing dele está funcionando? Bom, a primeira coisa é de crescimento. Crescimento do teu conteúdo. Porque primeiro a gente traz visibilidade. Uhum. Então, se eu não estou tendo visibilidade, eu não vou ter chance nenhuma de ter conversão lá na frente. Então, a primeira coisa que ele tem que ver é, se eu postei um vídeo,
Se eu postei um conteúdo, isso está tendo visibilidade? Tô falando digital, tá, gente? Se eu fiz uma feira, eu tive a lista, qual foi o retorno? Eu mandei um e-mail para aquelas pessoas, qual foi o retorno que eu tive de visibilidade? A partir do momento que eu vejo a minha visibilidade, aí eu vou falar assim, beleza, eu estou tendo visibilidade. O que eu tenho que fazer agora para ter a conversão? Quais são as ações de conversão que eu tenho que fazer? Aí ele vai começar a fazer aquelas ações de conversão. A partir do momento que eu fiz as ações de conversão, aí eu começo com o funil de vendas, que é contato, que é reunião, proposta e fechamento. Então, vamos supor que aqui em cima, dentro do topo de funil dele, ele tenha 10 contatos. Desses 10 contatos, ele conseguiu levar 5 para a reunião? 50%. Sim. Ele conseguiu, desses 5, ele conseguiu gerar 3 propostas? Aí você coloca aí 30%. Quase 30% não, mas 5 para 3, você coloca aí 80%, tá? E desses 3, ele conseguiu fechar 1. Então, de 10 para 1, 10% de fechamento. Aí ele tem que começar a analisar aonde está a alavanca que ele precisa melhorar em vendas. E aí, nisso, ele olhar para o quê? LTV. Quanto tempo esse cara fica na carteira dele? Então, uma mensalidade que o cara paga R$500, quanto que ele investiu aqui em marketing, e esse cara tá pagando R$500 por mês, em quanto tempo isso aqui vai se pagar? Muitas das vezes, Isaac, isso daqui já paga o investimento no marketing. A primeira mensalidade já paga o investimento no marketing, dependendo do serviço que você entrega. Só que as pessoas têm que ter ciência do seguinte, que marketing é a mesma coisa que você pagar a conta de energia e internet. Você já tem que colocar nas suas despesas fixas, não nos seus custos variáveis. Porque é uma despesa que você vai ter ali um investimento, né? Sem olhar para o retorno investimento geral do marketing. Você tem que olhar do valor retorno investimento do geral do tráfego. Porque no médio prazo, com certeza, isso aí se paga sem sombra de dúvida. Mas são essas métricas que você precisa olhar. Sem dúvida. E até uma sugestão se você tem uma agência, se você tem um parceiro, seja marketing interno ou uma agência externa que te ajuda, como é o caso da DPG, e você é contador, se você tem resultado de venda, sempre compartilhe as métricas, os valores com esse parceiro para que ele possa te ajudar a calcular essas métricas. Porque muito do que a Marta trouxe também sobre LTV, sobre também o CAC, você só consegue calcular se você passar o valor da venda, o ticket médio daquele cliente que entrou. Não retém essas informações por medo de não vou compartilhar, não vou isso, aquilo. Compartilhe, porque vai te ajudar a ter mais noção e principalmente a trabalhar ali, entender se aquilo que você está investindo está fazendo sentido ou não, e vai ficar mais visual para você principalmente. E Marta, agora caminhando para o nosso final aqui desse episódio, agradeço por você estar aqui mais uma vez. Qual o recado final que você quer deixar para o contador que acompanhar o podcast até aqui? Gente, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Eu falo em torno por dia de uns 12 a 16 contadores, tá? Por dia. E o que eu vejo muito é que, infelizmente, eles não avançam por causa da mentalidade. Imediatismo, resultado para ontem, o negativismo. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, quando você mudar a sua mentalidade, você começar a pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, andar com pessoas que, de fato, tenha uma mentalidade focada no sucesso, não que problemas não vai existir. Eu tenho vários problemas aqui para resolver. Ontem foi o dia do BO. Um monte de problema a resolver. Tem dia que dá vontade de chutar o balde? Claro que dá. Porém, a gente respira fundo e fala, não é esse o caminho. Quais são as ações que eu tenho que fazer para resolver esse BO? É a mesma coisa você do outro lado. Você quer, de fato, crescer, você quer, de fato, mudar o jogo da tua empresa de contabilidade, muda os teus pensamentos. Muda a tua mentalidade, vai estudar, vai entender. Você ficou lá 4 anos na faculdade, ou às vezes 5 anos, e você saiu da faculdade, você continua tendo que aprender, e por que eu não vou mudar minha mentalidade em relação à minha vida, ao meu dia a dia, a tudo? Porque as pessoas acham que empreender, Isaac, eu sou empreendedora lá na DPG, Sim. Eu sou a Marta da igreja lá na igreja, eu sou a Marta mãe lá na minha casa. Não, senhor. Você é um ser único. Então, você é a mesma pessoa que está na tua casa, a mesma pessoa que está na igreja, a mesma pessoa que está na tua empresa. Você pode até fazer uma ceninha por 1 semana, 2 semanas no máximo. Big Brother está aí para mostrar isso. Mas, se você acaba se revelando no decorrer do tempo.
E aí, as pessoas que não conseguem avançar, então os contadores que conseguem avançar, são aqueles que estão lamentando. São aqueles que só se vitimiza. Reclama do governo, reclama das pessoas, reclama dos funcionários. Hoje mesmo eu recebi 2 áudios. Eu entendo essas pessoas que mandaram esses áudios, desesperado porque perdeu o funcionário, mas o que eu vejo? A mentalidade, porque também ontem eu cheguei e perdi uma funcionária aqui também. Funcionária boa, importante. Se fosse lá atrás, eu estaria chorando. Só que hoje eu não choro mais, porque eu aprendi, minha mentalidade virou. Uhum. Como diz o Boaz, next, vamos pro próximo. E vamos melhorar e ver o que a gente pode fazer. E é assim que a pessoa do outro lado tem que fazer para crescer. Então, se você está aí do outro lado me ouvindo, muda a tua mentalidade. Quando você mudar a tua mentalidade, mudar as pessoas que você anda, principalmente com quem você tem andado. Marta, eu não tenho como andar com pessoas melhores do que eu. Vai pra internet, seguir pessoas melhores que você e consumir os conteúdos dessas pessoas até a hora você ter grana para isso. E outra coisa que eu aprendi. No decorrer do tempo, quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito. A gente dá um jeitinho. É verdade. Não tem jeito, isso é pra todo mundo. Quando a gente quer realmente alguma coisa, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, a gente dá um jeito. Então, se você realmente quer mudar de vida, quer crescer, fosse o objetivo, na hora que você mudar a sua mentalidade, você muda o jogo. Pra gente finalizar aqui, antes de entrar aqui, a gente estava fazendo uma reunião de diretoria e a gente estava falando de colaboradores que mudou a mentalidade, que virou a chave. E aí eu falei assim pra Amanda. Falei, Amanda, sabe por que essas 2 pessoas que nós estamos falando viraram a chave? Porque elas pararam de andar com essa e essas pessoas. São pessoas totalmente diferentes hoje aqui dentro. Pessoas que lá atrás a gente pensava até em mandar embora. Mas porque mudaram o comportamento, porque pararam de andar com as pessoas erradas, começaram a andar com as pessoas certas. E hoje são outras pessoas. Então, Isaac, se a pessoa fizer isso, eu garanto, como 1 mais 1, são 2, que as coisas vai dar resultado. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre os seus pensamentos. Seus pensamentos geram sentimento, que vai gerar sentimento, que vai gerar o quê? Ação. Sim. Então, qual que é os sentimentos que está gerando em você para gerar ação? É sobre isso. Show de bola, Marta. Marta, que aula. Obrigado aí por esses conselhos. Sem dúvida, a mudança de mentalidade ela é fundamental. E, bom, agradeço a você por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, disponível aí 1 hora, até um pouquinho mais, acredito eu, de conteúdo aí para ajudar os empresários contábeis. Agradeço a você que acompanhou esse conteúdo até aqui e agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, já curte esse conteúdo, deixa um comentário sobre a sua percepção, sobre aquilo que te ajudou. Qual foi o conselho que te ajudou hoje, te marcou desse podcast, que quase foi uma aula, mais que uma aula até. E, principalmente, compartilha com outro empresário contábil que precisa dessa ajuda e também precisa desse empurrãozinho de mudança de mentalidade. Isaac, eu te agradeço. Estarei aqui disponível ao que você precisar. Obrigada a você que ficou aí conosco até o final. Se faz sentido para você, como o Isaac falou, compartilha com mais pessoas. Quem quiser me seguir, tá aqui, @martagiove. Me segue lá, coloco conteúdo de vendas, marketing. Quem quiser meu livro também tá aqui. Obrigada pela oportunidade. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.